Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5. Nós estivemos ontem, enquanto você abre a sua Bíblia, estivemos ontem lá na Pedra de Guaratiba, celebrando os 170 anos da nossa denominação. Dia 19 de agosto de 1855, marcou o início, foi iniciado o início do trabalho congregacional no Brasil, com a dona Sara Cali, lá em Petrópolis, contando a história do profeta Jonas para as 5 crianças. Então, ali é um marco zero do evangelismo em língua portuguesa. As denominações que chegaram antes falavam para os seus compatriotas, mas a primeira denominação no Brasil a pregar o evangelho em língua portuguesa é a Igreja Congregacional. Completamos 170 anos, na verdade vamos completar agora no dia 19. Ontem o pastor Idauro pregou o evangelho ali, trouxe a palavra e falou um pouquinho sobre as vitórias que Deus trouxe para a nossa nação através do Dr. Cali e da dona Sara. Acima de tudo trouxeram o evangelho, mas com o evangelho trouxeram muitas mudanças sociais para o Brasil na época do Império ainda. Se hoje, meu irmão, a nossa certidão de casamento, nós que não somos católicos apostólicos romanos, se nós temos hoje o registro do nosso nascimento, da nossa certidão de casamento, se hoje a celebração fúnebre, quando um membro das nossas igrejas evangélicas partem para o Senhor, se a celebração é protestante hoje, Deus usou o Dr. Cali para isso. O pastor Idauro frisou ontem que a dona Sara fez a primeira pregação, o primeiro estudo com as 5 crianças, mas 2 semanas depois o Dr. Cali se reuniu numa classe com brancos e negros, o que era impossível naquela época. Para alguém ser batizado na igreja fluminense, se tivesse escravo, não tinha autorização para ser membro da igreja. Antes da abolição da escravatura, ele já estava trabalhando nesse sentido aqui no Brasil para a glória do Senhor. Então, às vezes, a gente não conhece a nossa história e é importante você pesquisar. Você pertence a uma igreja de fé reformada, uma igreja que prega o evangelho, mas que trouxe para o Brasil, de uma maneira pioneira, mudanças absolutamente transformadoras. Se hoje para a gente é natural, meu registro de nascimento, meu registro de casamento, você que na época do Brasil Império, o Brasil tinha uma religião oficial. Então o Cali lutou, ele contratou juristas importantes para, junto ao Império, conseguir essas conquistas, para a glória do Senhor. Então o Evangelho, quando o Evangelho chega, ele traz transformações. Ele traz mudanças espirituais e traz mudanças sociais poderosas. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a igreja, ela manifesta a luz, a igreja é sal da terra e luz do mundo. Então é muito importante nós termos essa consciência de que a igreja foi colocada no mundo para fazer essa transformação, para impactar com a luz do Evangelho, com a luz da graça de Deus, onde nós estamos. Amém, amados? Então, nosso coração é grato a Deus por essa história de 170 anos. Foi lançada uma Bíblia agora dos 170 anos, você pode adquirir, você entra lá no site da USB, e ela tem, além dos salmos e hinos, que já tinha na de 150, ela tem um histórico do congregacionalismo desde a Europa até o congregacionalismo brasileiro, feito pelo pastor Idauro, que é um historiador também. E vale a pena você ler, vale a pena você ter letras gigantes para nós, que já precisamos aí de um auxílio, E além da escritura sagrada, obviamente, que é o mais importante, nós temos um relato aí da nossa história para a glória de Deus. Amém? Muito bem, irmãos. Lucas 5, do versículo 17 ao 26. A palavra do Senhor nos diz: E aconteceu que, num daqueles dias, Jesus estava ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito.
eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando no meio das pessoas diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: o que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil, dizer os seus pecados estão perdoados ou dizer levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E imediatamente ele se levantou diante de todos e, pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram muito admirados, davam glória a Deus e, cheios de temor, diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Amém, irmãos? Surpreendido pela grandeza do Evangelho. É bom nós sermos surpreendidos, né? Talvez você já passou por essa situação. Você adquiriu alguma coisa, um bem, que você pensava que seria útil para uma realidade, na verdade, foi muito melhor do que você imaginava. Talvez você queria trocar o carro, pegar um carro mais espaçoso, e de repente você descobriu que, além de mais espaçoso, ele era mais econômico que o primeiro, né? E aí você recebeu algo a mais, algo que surpreendeu você. Talvez também a luta pela casa própria e, morando longe do trabalho, você se empenhou para comprar uma casa e conseguiu financiamento, e aí você conseguiu adquirir uma casa mais perto do seu trabalho, vai facilitar a sua vida, você vai poder acordar um pouquinho mais tarde, vai chegar um pouco mais cedo, dá para ir para a célula, dá para discipular o menino quando chega da escola. E aí você percebe que, além da casa ser maior e de ser mais perto do seu trabalho, o bairro ainda é um bairro mais tranquilo, é um bairro mais seguro. Então é possível isso acontecer. E é interessante que, quando nós olhamos para essa passagem, é exatamente essa a ideia que nós entendemos e nós encontramos aqui nesse texto. Nós vemos alguém que vai até o Senhor Jesus com uma expectativa, com uma busca, com um anseio, com uma necessidade, e essa necessidade é suprida muito além do que essa pessoa imaginava. A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Lucas escreve esse evangelho com o objetivo de apresentar Jesus como Filho do Homem, como o Messias, como Cristo. Ele é um pesquisador e ele então vai fazer um apanhado aí com as testemunhas oculares. É um evangelho completo, é um relato muito amplo. Ele queria que as pessoas tivessem, no primeiro momento, Teófilo, né, que é o público-alvo imediato dele, mas as pessoas que tivessem contato com esse evangelho tivessem um relato fidedigno de tudo que aconteceu, das coisas que o Senhor realizou. Ele vai começar lá com os relatos do nascimento de João Batista e o de Jesus. Depois ele vai mostrar Jesus se movimentando, indo ao deserto, sendo batizado. Depois ele vai ao deserto, ser tentado, e ele volta. E quando ele volta, ele entra na sinagoga lá da sua cidade e abre o livro de Isaías no capítulo 61 e diz assim: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir.
O texto é que ele leu, Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar libertação, pôr em liberdade aos algemados, anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele está apresentando Jesus como Messias. E nessa passagem nós vamos ver exatamente essa revelação da pessoa de Jesus. Lucas nos mostra nessa passagem que o maior de todos os nossos problemas é resolvido no Evangelho. E eu quero então apresentar essa realidade aqui para os irmãos em 3 momentos. Em primeiro lugar, nós vemos aqui a busca pela necessidade física. O que leva esse homem até o Senhor Jesus? Na verdade, algumas pessoas se juntaram para levarem esse homem até Jesus. Certamente a sua necessidade física. E é interessante, irmãos, que o Senhor, Ele se importa com as nossas dores. Ele nos convida a irmos até Ele. É algo legítimo. É algo que nós fazemos no nosso dia a dia. Oramos por pessoas enfermas. Oramos por pessoas desempregadas. Oramos, buscamos ao Senhor. E o que esses homens estão fazendo é exatamente isso. O texto diz que Jesus estava ensinando, no verso 17, muitas pessoas estavam ali, alguns religiosos, fariseus, escribas, e muitas pessoas, o lugar estava lotado, e há uma informação interessante: o poder do Senhor estava com ele para curar. Para curar. E aí, o que leva essas pessoas até Jesus é essa necessidade de ver aquele homem curado. Ele não tinha autonomia para ir até o Senhor, por isso ele foi levado por algumas pessoas que certamente ouviram aquilo que estava acontecendo no ministério de Jesus. Jesus sai do batismo, ele vai para Cafarnaum. Estou falando lá do capítulo 4, para contextualizar até chegarmos aqui. Ele liberta um homem possesso na sinagoga, depois ele cura a sogra de Pedro, depois ele realiza muitas curas, enquanto anunciava o reino de Deus. A prioridade de Jesus era anunciar o reino de Deus. É dizer, olha, o reino chegou, o Messias está aqui. É uma nova fase da revelação. Agora o rei está aqui em pessoa. Ele vai anunciando o reino de Deus. Nos versículos anteriores, de Lucas 5, de 12 a 16, ele curou um leproso. Lucas está apresentando essa compaixão de Jesus com os marginalizados. Gente que era inapta para a celebração na sinagoga. Gente que estava afastada. E ele cura esse leproso. E diante desses fatos maravilhosos, desses feitos gloriosos, certamente essas notícias chegaram aos ouvidos daquele paralítico e dos homens que o levaram à presença de Jesus. E aí o texto vai dizer, no final do versículo 17, o poder do Senhor estava com ele para curar. E vejam o 18, vieram então. É uma resposta a essa manifestação do ministério público de Jesus, embora o foco dele seja anunciar o reino de Deus. E ele estava investindo em homens, discipulando aquelas pessoas, mas ele tinha o seu testemunho público, o seu ministério público. Vieram então alguns homens, diz o texto, trazendo um paralítico deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E aí, amados irmãos, esse homem é colocado ali, há um movimento dessas pessoas. Mas o texto não foca nessas pessoas. Elas não são os protagonistas do texto, mas são pessoas importantes, que entenderam que o melhor lugar para aquele homem estar era na presença de Jesus. Nós não temos dúvidas disso. O melhor lugar para nós estarmos é na presença do Senhor Jesus. E graças a Deus por pessoas que também entendem isso e nos auxiliam nessa direção. Homens que Deus tem levantado, homens e mulheres, para orarem por nós, para nos ensinar o Evangelho, para insistirem, nos encorajarem. E esse homem encontrou aqui algumas pessoas que buscaram uma solução. Aquelas casas antigas tinham escadas laterais, possivelmente foi por ali que eles subiram com aquele homem.
E todo esse movimento difícil, casas ali com barro, argila, e vai quebrando, e vai furando, até descer. Imagina, você está no culto, desce alguém aqui no meio. Essa foi a cena. E esse homem vai ali, e o texto está dizendo que ele era paralítico. Então, obviamente, que a expectativa tanto dele, quanto daqueles que o levaram, é que ele saísse dali andando. Essa era a expectativa. E se Jesus atendesse isso, já estava maravilhoso. Mas lembra do carro? Lembra da casa? Que não é só mais confortável, mais perto do trabalho? O bairro é mais seguro? Lembra do carro que não é só mais econômico? Mas ele também é melhor, mais espaçoso. Dá menos problema com o mecânico, embora o Gilson esteja à disposição, o Tião também. Esse homem encontra em Jesus algo mais precioso do que a sua cura física. E aqui nós passamos a um segundo estágio na revelação da grandeza do Evangelho, nesse texto, a clareza da maior necessidade, da nossa maior necessidade. Embora seja legítimo irmos até o Senhor, orarmos por pessoas que estão enfermos e que muitas vezes nos procuram, é muito comum um cristão hoje não, em todo o tempo, ser procurado por alguém. Ore por mim. Qual é o problema? É uma enfermidade, é o desemprego, é algo, é uma demanda real, urgente. E nós oramos. Mas nós sabemos, irmãos, que há algo mais profundo a ser resolvido na nossa vida. Mas nós sabemos que nós temos necessidades mais profundas e Deus sabe disso. Por isso Deus envia o seu Filho a esse mundo, não como um curandeiro, não como um operador de milagres, mas como aquele que veio nos reconciliar com o Pai, com aquele que veio nos devolver aquilo que de mais precioso perdemos naquele jardim, quando nos rebelamos moralmente contra o Senhor, perdemos a comunhão com o Deus eterno. Perdemos a alegria da sua presença, perdemos a alegria de um relacionamento entre o Criador e a criação, a criatura. E é interessante, irmãos, o versículo de número 20, o texto vai dizer: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, e aí os olhares se voltam para Jesus, os fariseus, os escribas, os homens que levavam o paralítico e os demais que compunham ali aquele ambiente lotado, todo mundo olhando. Jesus vai falar agora. O texto diz: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, 2 pontos. Homem, os seus pecados estão perdoados. Aleluia. A expectativa de todos é que aquele homem saísse dali andando. Será que Jesus é a única pessoa que não tem essa visão ali? Jesus foi a única pessoa que falou algo que ninguém esperava. Ninguém esperava. Isso aqui é um escândalo. Ou ele está blasfemando, ou ele é filho de Deus. Aqui a gente está numa encruzilhada. E os religiosos sabiam disso. E o clímax desse texto é exatamente a revelação da natureza de Jesus, da identidade de Jesus. Aqui ele está nos mostrando que existe algo pior do que a enfermidade. Lembra daquele homem que foi curado em João capítulo 5? Paralítico também, 38 anos. Jesus fala assim: olha que você já está curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. O que pode ser pior do que andar 38 anos, do que não andar durante 38 anos? Está deitado ali, ela é levado por pessoas também. O que é pior do que isso é você morrer, experimentar a condenação eterna porque rejeitou o amor de Deus em Cristo Jesus, rejeitou o Redentor, o Salvador. Talvez olhou para Jesus, como muitos do nosso tempo, como uma boa pessoa, como um herói, como um mestre. Mas para a igreja de Deus, Jesus é mais do que um herói. Jesus é mais do que um mestre. Ele é o Redentor da igreja. Ele é o Salvador da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Nós vemos a face de Deus,
A glória de Deus na face de Jesus, segundo aos Coríntios capítulo 4. Quem é que fez isso? Foi a revelação de Deus. Segundo aos Coríntios 4, verso 3, o Deus desse século cegou o entendimento. Verso 4, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. No verso 5, nós pregamos a Cristo. No verso 6, Ele resplandeceu em nossos corações. Porque das trevas Ele disse luz, Ele resplandeceu, a cegueira caiu. E aí Paulo vai dizer, agora nós olhamos para a face de Jesus e enxergamos nele a glória de Deus. Ele é Deus Filho, Ele é o Senhor. E esse homem aqui está diante dessa situação. Será que Jesus não se importa com as nossas necessidades físicas? Certamente essa não é a ideia central do texto, mas o que aprendemos aqui é que no Evangelho Deus resolve em Cristo o nosso maior problema, a nossa maior necessidade. Nós fomos separados de Deus, estamos mortos espiritualmente. Pode se levantar, pode deixar de ser paralítico, pode voltar a enxergar, pode voltar a ouvir, mas se não estiver reconciliado com Deus, vai se separar eternamente do Senhor. E quando Jesus diz para ele, os teus pecados estão perdoados, ele está resolvendo do maior para o menor. Ele resolve o principal. E é interessante, Pedro vai dizer na primeira carta de Pedro, capítulo 3, já voltamos para Lucas, quando Pedro fala do sacrifício único de Jesus, um sacrifício que não precisa ser repetido na história, porque ele é suficiente. Pedro vai dizer, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pois também Cristo padeceu uma única vez. Percebam a eficácia, uma única vez. Qual é a razão? Pelos pecados. O justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Para nos conduzir a Deus. Essa é a maior bênção que temos no Evangelho. Na obra de Jesus, Ele nos garante o acesso novamente a Deus que foi perdido no jardim. Pela nossa rebelião, agora nós temos acesso a Deus. Às vezes achamos que a maior bênção daquilo que Cristo foi na cruz é que nós não vamos mais para o inferno. Mas o melhor de tudo é que agora nós temos comunhão com o Pai novamente. Agora Deus fala conosco, agora Deus é favorável a nós, Deus é propício a nós por causa do sangue de Jesus. João vai dizer na primeira carta que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. O propiciatório era a tampa da arca. Quando o sangue do animal era derramado ali, para o pecador não ter que morrer, um animal o substituía. E Deus se tornava favorável, não pelo pecador, mas pelo animal que o substituía. Agora Pedro está dizendo, não precisa mais de sangue de bode, de touro, como o autor aos Hebreus diz, porque Cristo morreu uma única vez pelos pecados, e agora Ele nos conduz a Deus novamente. Agora nós temos acesso ao Pai, o véu foi rasgado de alto a baixo. E Ele fez isso quando Ele perdoou os nossos pecados. Por isso Ele diz para esse homem, que está sendo levado por alguns outros homens, com boa intenção, seus pecados estão perdoados. Essa é uma frase para colocar lá na sua estante. Essa é uma frase para você colocar no lugar bem alto da sua casa. Está gravado no seu coração o que Jesus disse para aquele homem em Lucas, no capítulo 5, no versículo 20. São as palavras mais preciosas que alguém pode ouvir. Homem, os seus pecados estão perdoados. Amém, querido? Os teus pecados estão perdoados. Salmo 32, bem-aventurado o homem a quem Deus perdoa, a quem não atribui dolo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos debaixo desse sangue maravilhoso. Jesus poderia simplesmente curar aquele homem fisicamente e ser conhecido como curandeiro. Mas Deus reservou algo maior para aquele homem e para nós. E aí nós chegamos ao ponto alto da história. A pergunta, a questão que se levanta pelos religiosos que conheciam as Escrituras, que conheciam o Antigo Testamento, que aprenderam que é Deus quem perdoa pecados,
que Deus é aquele que perdoa, é o Deus de misericórdia para tantas gerações. Miqueias capítulo 7 diz que Deus é aquele que perdoa a iniquidade e não se lembra dos nossos pecados. Isaías 42 diz isso, dos seus pecados eu não me lembro. É Deus quem perdoa pecados. Não há dúvida na teologia deles, dos judeus, também nos dias de Jesus. Deus é o único que pode perdoar pecados, porque as ofensas foram cometidas contra Ele. Foi a santidade dele que foi rejeitada, ultrajada naquele jardim. Quando os nossos pais quiseram rejeitar o seu governo, nós podemos ser iguais a ele, então a gente não precisa mais se submeter à sua autoridade, podemos caminhar sozinhos na história. Por graça, Deus os expulsa daquele jardim, e ali havia também a árvore da vida guardada por anjos, para que eles não provassem a árvore da vida e morressem eternamente. Por graça, Deus promete um redentor no versículo 15, alguém descendente da mulher, que iria pisar a cabeça da serpente, ia nos substituir naquela cruz. Por graça, Deus pisa nesse planeta, na pessoa de Jesus, e olha para aquele paralítico ali e diz assim: os teus pecados estão perdoados. E agora nós vemos no texto a revelação de quem Jesus é. Esse é o maior privilégio que nós podemos ter na vida, irmãos. Reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, é o Filho do homem, é o Messias, é o Cristo, é o prometido, é o ungido, é o único que pode nos reconciliar com o Pai. E aí, irmãos, vem a pergunta, versículo 21, e os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? É uma questão legítima, porque só Deus perdoa pecados. Tem duas opções: ou Jesus está blasfemando, ou ele é o Filho de Deus. Se ele é o Filho de Deus, ele tem a mesma natureza de Deus. Como é que Jesus responde essa questão? Meus irmãos, há duas provas evidentes de que Jesus é Deus. Primeiro, que ele conhece os pensamentos. O texto diz aí: Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: o que vocês estão pensando em seu coração? Lembra do Salmo 139? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau. Na NVI diz: vê se há em mim algo que te ofende e guia-me pelo caminho eterno. Deus é onisciente. Jesus conhecendo-lhe os pensamentos. Pergunta: o que é mais fácil? Dizer: seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se e ande? E aí agora vem o checkmate da identidade de Jesus. Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Para que vocês saibam que o Filho do Homem, aí, querido, nós precisamos ir a Daniel capítulo 7. Quando Daniel tem a revelação a respeito do Filho do Homem, que é aquele que vem para reinar para sempre. E Jesus está se identificando com essa revelação, que vem lá de Daniel 7, 13 e 14. Eu queria que você lesse comigo, Daniel capítulo 7, 13 e 14. A palavra do Senhor nos diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. Seu domínio é eterno, que não passará, seu reino jamais será destruído. Filho do homem. Jesus, ele é apresentado no Novo Testamento como Filho do Homem.
Em Lucas 19, no versículo 10, diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido, quando ele se revela a Zaqueu. E em vários textos aqui de Lucas, se você ler o Evangelho, você vai perceber que Jesus se apresenta como Filho do Homem, aquele que virá para reinar. Ele diz: o Filho do Homem está pronto para ser entregue. Capítulo 8, capítulo 9, nós temos essa indicação aqui de que Jesus, ele é o Filho do Homem. Lucas 9, versículo 21, depois de Jesus perguntar: e vocês, Lucas 9, 20, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondeu Pedro, disse: o Cristo de Deus. Jesus, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém dissesse tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto, e no terceiro dia ressuscite. É o Filho do Homem. E aqui, Jesus diz para aquele homem: seus pecados estão perdoados. Vem o questionamento dos religiosos: isso é blasfêmia. Só Deus pode perdoar pecados. Aí Jesus está dizendo: para que vocês saibam que o Filho do Homem, que eu tenho na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Aleluia. Louvado seja Deus. E imediatamente ele se levantou diante de todos e, pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram muito admirados, davam glória a Deus e, cheios de temor, diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Será que nós não devemos fazer a mesma coisa, irmãos? Nós vimos coisas extraordinárias, nós estávamos perdidos e fomos achados. Nós vemos coisas extraordinárias na cruz. O Deus que é santo, 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 olha para homens pecadores como nós, que tem uma ira santa e justa, e ao invés de descarregar essa ira sobre a minha cabeça, ele faz isso sobre o Filho do Homem, sobre o seu Filho amado, para que eu e você agora nos tornássemos filhos de Deus. A justiça de Jesus é aplicada a nós, é transferida a nós quando cremos, e Deus olha para nós e nos justifica, nos declara justos, aceitos aos seus olhos, não por nós, mas por Jesus. Os seus pecados estão perdoados. A sua maior necessidade é suprida em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Ainda que ele tenha atendido aqueles homens que o buscaram com fé, ao realizar a cura do paralítico, Jesus fez algo mais surpreendente. Ele revelou a sua verdadeira identidade. Eu sou o Filho do Homem. Eu sou o prometido por gerações. Eu tenho autoridade na terra para perdoar pecados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele revelou, além da sua verdadeira identidade, o maior problema daquele homem, o nosso também. O nosso maior problema não é o tarifaço do Trump. O nosso maior problema é não perder o visto americano. O nosso maior problema é que nós nascemos separados de Deus. E só podemos ser reconciliados com Ele mediante o que Jesus fez em nosso lugar. Amém, queridos? Os teus pecados estão perdoados. É para botar uma placa, é para fazer um adesivo, é para fazer algo luminoso. Talvez está até na lápide. Alguém vai ler, a gente não vai estar nem aqui mais. Eu ouvi um pregador uma vez, um americano, que vem no congresso, prega a palavra, ele falando do pai dele. Foi alguém que viveu muito longe do Senhor e um dia foi resgatado pela graça de Deus. Se tornou alguém apaixonado por Jesus e pelo Evangelho e apresentou ao filho o seu grande desejo. Quando eu morrer, eu quero uma palavrinha somente lá na minha lápide, lá no cemitério: perdoado. Perdoado. Não precisa colocar outras coisas. Talvez nós estamos vivendo
com as grandes expectativas da nossa vida, nos empenhando por tantas coisas. Mas no final de tudo, querido, o que vai fazer a diferença, o que faz hoje e o que fará na eternidade é que você foi perdoado. É que você foi perdoada no sangue de Jesus. Que nós encontramos nele o bem maior. Que agora, no seu sangue, nós temos comunhão com o Pai novamente. O melhor de tudo no céu é o Pai, é a comunhão com o Eterno, com a Trindade Santa. O que haverá de melhor no céu não são as ruas de ouro, é poder ver a face de Jesus, contemplar o Criador que nos amou a ponto de entregar o seu Filho amado. Ele se importa com as suas dores, ele se importa com as suas enfermidades, mas ele veio para resolver algo muito pior, muito maior. E ele fez isso uma vez por todas. Você não precisa pagar mais essa dívida, você não precisa duvidar mais desse amor, porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E agora nós podemos descansar, porque aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Se ele resolveu a pior demanda de todas, que não era não andarmos, era andarmos longe de Deus. O nosso problema não era paralisia, pelo contrário, a gente andava e andava bem, mas bem distante do Senhor. E aí o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos e nos trouxe de volta para a comunhão eterna, que não pode ser quebrada. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Amém, amados? Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, que nós possamos celebrar e sermos surpreendidos pelo Evangelho. Não é só o carro mais espaçoso, ele é econômico, e PVA mais baixo. Não é a casa mais perto do trabalho, não é mais espaçosa, o bairro é mais seguro. São coisas efêmeras, que nós somos surpreendidos aqui agora. O que nós encontramos em Cristo é muito mais surpreendente. Porque se nós formos a Ele com um incômodo, como aquele cego que Jesus faz um lodo e coloca lá no olho dele, vai se lavar no tanque. Se não foi por fé, foi pelo incômodo. E voltou vendo. E viu Jesus. É expulso da sinagoga, Jesus se encontra com ele lá no final do capítulo 9. E diz assim: crês tu no Filho do Homem? Quem é o Filho do Homem para quem nele crê? É o que já está falando contigo. E o adorou. Aleluia. Era cego e agora adora. É a nossa história. Éramos paralíticos, incapacitados de andarmos em Cristo, e agora o Senhor disse para mim e para você: os seus pecados estão perdoados. É vida nova. Vida nova. Amém, amados? Duas aplicações. Você crê que Jesus é o Filho do Homem, o Messias prometido? Porque talvez você esteja ouvindo nesses dias que Jesus é tudo menos isso aqui. É o que resolve as necessidades imediatas, é o que enriquece, é o que livra, nos coloca numa bolha de vidro e a gente não passa por nenhuma dificuldade. Não é esse Jesus da Escritura. O Jesus revelado das Escrituras é o Deus unigênito, que veio a esse mundo, que se encarnou, que viveu perfeitamente, que morreu a nossa morte, que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia para nunca mais morrer, que está à direita do Pai, nos reconcilia com o Pai e nos sustenta até o final, e vive intercedendo por nós, e nele nós podemos descansar, de que Ele sabe tudo o que nós necessitamos, e que Ele é poderoso para nos suprir, conforme o seu poder que opera em nós. Segundo lugar, você crê que a sua maior enfermidade é o pecado e que somente Cristo pode salvar a sua vida da condenação eterna e lhe dar acesso ao reino de Deus? Porque às vezes as lutas chegam, irmãos, e a gente acha que aquilo ali é o fim do mundo. Um diagnóstico, uma crise, uma dificuldade. Mas o nosso maior problema já foi resolvido em Cristo Jesus. E nós podemos confiar no Senhor.
A nossa classe aqui hoje, estamos aprendendo sobre o contentamento. O Senhor é bom. É o caráter dele que nos faz confiar nele em todo o tempo. As circunstâncias aparentemente não são boas, mas o Senhor é bom. E a gente pode descansar nele, confiar nele, para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar nesse momento? Queria que você celebrasse o fato de que Jesus é o seu Redentor, é o seu Salvador, o seu Senhor. E nós podemos nos alegrar nele agora. E nós temos acesso agora ao Pai. E nós temos comunhão restabelecida com o Pai, com o Eterno, para o louvor da sua glória. Que você possa levar essa mensagem nessa semana para tantos corações, tantas pessoas com tantas expectativas na vida. E algumas delas nem sabem, de fato, da sua maior necessidade. Só o Espírito Santo pode convencê-las. E Deus usa a palavra, a pregação, o testemunho da igreja, para que essas vidas possam tomar conhecimento daquilo que Jesus fez em seu lugar. Coloque a sua vida diante do Senhor. Agradeça a Deus nessa hora. Você já ouviu essa frase de Jesus? Seus pecados estão perdoados. Você tem certeza disso? Sua vida já está em Cristo. Há pessoas que ainda vivem na dúvida, com medo da morte, medo do inferno. Talvez nessa manhã Deus está dizendo para você: o que eu fiz de mais precioso na sua vida, eu fiz através do meu Filho amado na cruz. Seus pecados estão perdoados. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Você que ainda não recebeu a Jesus como seu Salvador e Senhor, se você deseja fazer isso hoje, essa é uma grande oportunidade. Eu convido você a se colocar em pé se você deseja. Eu quero orar por você. E se você já fez isso, já tomou essa decisão, a mais importante de todas, agradeça ao Senhor nessa hora. Porque da mesma forma que Jesus disse àquele paralítico, os teus pecados estão perdoados, ele disse um dia para você, o Espírito sussurrou no seu coração e na sua mente: em Cristo você é perdoado. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Celebre ao Senhor. Se você deseja entregar a sua vida a Cristo, fique de pé, eu quero orar por você. Se você já fez, aí no seu lugar, agradeça ao Senhor. Louve o nome dEle. Bendiga o nome de Jesus, pelo perdão, pela nova identidade. Agora você é filho, filho amado, filha amada. Não precisamos mais buscar fora de Jesus o que nós só encontramos nele: aceitação, segurança, aprovação. Nós encontramos isso em Jesus. Nós somos amados de Deus. Com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Tu és meu, tu és minha, diz o Senhor. A sua vida está nas minhas mãos. Ainda que uma mãe se esqueça do filho que ainda mama, eu não me esquecerei de ti. A sua vida está gravada nas palmas das minhas mãos, diz o Senhor. Empregado ou desempregado, com saúde ou enfermo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu cuido daquilo que é menor, porque o maior já foi resolvido. Você é filho, os seus pecados estão perdoados. Descansa na minha graça, diz o Senhor. Descansa no meu sustento, na minha provisão. Eu estou contigo, eu passo contigo pelos desertos. Ainda que você passe pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Em nome de Jesus, eu te sustento, te fortaleço com a minha destra fiel. Em nome de Jesus. Deus bendito, adorado seja o teu nome. Nós declaramos nessa manhã que nós cremos que Jesus é o Filho do homem, que tem poder para perdoar pecados, que é o Filho de Deus, que é o nosso Salvador, que é digno de toda adoração, é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Toda a glória seja dada ao Senhor. O Senhor conhece os anseios de cada coração, o Senhor conhece cada necessidade, e assim como aqueles homens, nós apresentamos diante do Senhor as nossas necessidades, mas nós já te louvamos, Senhor, porque a maior delas já foi sanada, já foi suprida no sangue do Cordeiro. A dívida foi paga, o escrito de dívida que era contra nós
que nos acusava, que nos humilhava, foi rasgado inteiramente naquela cruz. Louvado seja Deus. Obrigado porque nós descansamos nesse sangue, nós descansamos nesse amor. Toda a glória, toda a adoração a Cristo Jesus, para a glória do Senhor. Amém.